De casa ou da Siagre, estamos com você para fazer o campo acontecer. Para facilitar o trabalho de quem alimenta o mundo. Há 2 semanas, 98% dos nossos colaboradores estão trabalhando no home office. E temos alguns recados para você. Nós continuamos desenvolvendo. Continuamos aprimorando nossos softwares. Prestando assistência técnica. Nós estamos aqui para o que você precisar. Porque a tecnologia não para. O agro não para. O Grupo Siagre também não. Nos manteremos firmes. E juntos para fazer o campo acontecer. Boa tarde, pessoal. Eu sou Carlos Barbosa, fundador e presidente do Grupo Siagre. É uma grande satisfação estar com vocês aqui para poder bater um papo. Quero agradecer a participação e parceria do Matheus Consoli, da Marquestrate, do Portal Agrodistribuidor. Boa tarde, Matheus. Como é que você está? Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos os participantes aí. Obrigado pelo papo e a gente poder trocar algumas ideias, experiências de como ajudar ainda mais os agrodistribuidores, as revendas, nesses momentos de mudança de negócio, né? Excelente. Pessoal, a gente quer que vocês fiquem bastante à vontade para participar, enviando perguntas. Nós vamos deixar um tempo para poder responder as perguntas de vocês, então vão colocando aí as suas perguntas no chat. Nós queremos aproveitar ao máximo aqui a vasta experiência do Matheus, né, no agro, especialmente com distribuidores de insumos agropecuários, para a gente falar sobre os desafios e as ações prioritárias para o momento. Então, Matheus, nós fizemos aqui na Siagre uma pesquisa com nossos clientes e nós apuramos que cerca de 50% da equipe, especialmente o pessoal de escritório, de back-office, está em home office. Obviamente, buscando preservar aí a segurança desses colaboradores, né, e contribuir também com a segurança das famílias deles. E muitos também falaram que tomaram medidas em relação a atendimento, a continuar atendendo os clientes. Mas eu gostaria que você começasse falando sobre quais deveriam ser as prioridades do distribuidor nesse momento. Bom, Carlos, novamente, boa tarde a todos, né, pessoal? A gente, na Marquestrate, acompanhando aí distribuidores, não só nesse momento, mas em várias outras situações, né? Mas acho que, olhando para esse momento agora, que a pandemia, de alguma maneira, impactou os negócios correlatos e o agro também, eu acho que algumas prioridades devem começar por as equipes, a liderança, os proprietários, os gerentes, terem claro que o objetivo primordial é garantir a integridade das pessoas e que as atividades-chave continuem sendo desenvolvidas, mas com segurança. Então, acho que se eu tivesse que listar algumas coisas, eu diria, primeiro, a empresa tem um protocolo mínimo de segurança, né? Parece banal, vai ser as atividades que a equipe tem que ter, por exemplo, quando recebe um cliente, se porventura na região as lojas estiverem abertas, ou se forem visitar um produtor também, desde as coisas assim de dar as mãos, de ter um álcool gel no carro, de limpar equipamentos, as equipes que porventura estejam trabalhando também nos escritórios ou em home office, ter alguns protocolos básicos, né, de distância, de materiais, de higiene nesse tipo de processo, né? Nesse sentido, acho que é melhor pecar por excesso do que por omissão. Uma segunda prioridade, na mesma lógica, a gente acredita, principalmente para aquelas empresas um pouco maiores, que têm várias unidades lá, várias lojas, tem que ter uma organização mínima, que a gente chama de um comitê interno aí, para lidar com esse tema, para priorizar as ações, definir o que vai ser feito, comunicar com todas as entidades, né? Seja com entidades públicas, seja com clientes, seja com a equipe, com colaboradores, para definir como vai as coisas acontecer,
o que vai ser feito e, porventura, o que não vai ser feito, né, para todos andarem numa mesma linha. Então, um comitê, um conjunto de pessoas que possam, de fato, organizar esse processo e dar uma linha tênue para todo mundo seguir a mesma lógica de atividades, né. E a terceira prioridade que eu daria nesse sentido é segmentar claramente as operações. Eu digo assim, quais operações que podem ser paradas, prorrogadas ou até canceladas, né? Por exemplo, reuniões, atividades de campo, eventuais dias de campo, treinamentos de equipe, etc. Algumas dessas coisas dá para fazer depois, ou eventualmente algumas dessas a gente vai acabar deixando de fazer, por exemplo, nesse período, e depois não dá para recuperar, não dá para fazer em outro momento do ano, né? Das atividades que não podem ser paradas ou não podem ser reprogramadas, separar também quais atividades dá para fazer à distância, seja uma equipe administrativa, uma equipe de suporte, uma equipe de apoio, e mesmo uma equipe comercial atendendo lá o cliente de alguma maneira, e atividades que não tem como parar, né? Uma assistência, um carregamento de produto, um faturamento, vai ter que acontecer de qualquer jeito, né? Então, segmentar bem as operações para poder dar prioridade e organizar nesse processo aí que a gente está passando, a depender também de como cada região, cada cidade foi decretado aí as operações, o que pode abrir, o que não pode abrir e como pode funcionar. Então, eu ligaria esses 3 temas, né? Ter os protocolos básicos, estruturar um comitê interno para organizar e segmentar bem quais são as atividades que vão ser prioritárias e quais podem ser feitas à distância e quais vão ter que ser mantidas no seu modo tradicional de execução aí. Legal. Aqui no Grupo SEAGRE, Matheus, as primeiras iniciativas foram no sentido de garantir a estabilidade física e emocional para os colaboradores, já que a gente percebeu que muitas das pessoas aparentavam muita preocupação e ansiedade, então a gente procurou trazer essas medidas inicialmente para que, obviamente, a gente conseguisse em seguida manter a produtividade e também manter o atendimento normal aos clientes, né? Você tem colaborado com a gente também produzindo artigos, e o nosso primeiro artigo feito recentemente, né, exatamente abordando esse tema que você falou um pouco aqui, né, que são 5 passos para minimizar o impacto da crise, né? Então, eu recomendo a leitura, para quem ainda não viu, vai no blog da SEAGRE, no blog da Marquestrate, do Agrodistribuidor, que vai encontrar lá o artigo, né? As atividades de comércio de insumos agropecuários foram defendidas aí pelo governo federal e tem sido respeitado pelos estados como atividade essencial e, portanto, não sujeita à paralisação total, né? Mas, conforme você disse, é recomendável que, para a segurança dos colaboradores e familiares, aqueles que podem trabalhar em home office, passem a trabalhar em home office, né? Então, nesse contexto, eu gostaria que você desse algumas dicas sobre como implementar uma estrutura de atendimento contingenciada nesse momento. Sem dúvida. De fato, ainda bem que o nosso setor está nessa lista aí de exceções, né? Setor de atividades prioritárias, produção de alimentos. É lógico que os colegas que estão aí acompanhando são de diferentes regiões, diferentes tipos de cultivos. É natural que cultivos como cereais pode ter uma flexibilidade maior, mas a gente sabe que tem regiões que tem, por exemplo, HF, que tem hortifrutis, que a atividade é diária, né? Tanto manejo quanto colheitas, atividade que é pecuária, por exemplo, também, né? O produtor de leite não deixa de tirar leite, faça chuva, faça sol, então, coisa dessa natureza. Então, o que a gente está recomendando e estruturando aí com os distribuidores, primeiro, né, estruturar e implementar uma equipe e uma área, vamos dizer assim, né, de atendimento contingencial, de atendimento emergencial. Então, se a revenda, porventura, estiver fechada por questões aí de decretos locais, ela pode estar com as portas fechadas, né? Mas tem que ter um canal para clientes poderem falar com o financeiro, para poder falar com a equipe de vendas, para poder falar, solicitando um produto, uma entrega. Então, se isso, naturalmente, por telefone, pela WhatsApp ou por qualquer outra mídia que a empresa tenha, aplicativos próprios, garantir que um cliente que precise entrar em contato com a empresa consiga, né? Seja para ter um atendimento de compra, para ter algum assunto a ser resolvido, ou para solicitar entregas de produtos, por exemplo, né? Então, acho que garantir que o contato fique aberto é o passo primordial
porque o produtor não pode se sentir desassistido, né? Se ele ligar na revenda, mandar uma mensagem, ninguém respondeu, o cara fala, puxa, fiquei a pé, né? Não vou me atender mais. Das duas a uma, né? Ou ele vai buscar uma outra alternativa, uma outra empresa, um outro parceiro, ou ele vai criar naturalmente uma insatisfação com o atendimento aí. Então, acho que essa estrutura de comunicação e manter-se aberto é o passo primordial para que o processo comercial, eu diria não só comercial, né? Comercial e técnico, né? De atendimento a clientes, permaneça ativo, independente da loja estar aberta ou fechada. O segundo ponto, que eu acho que é mais sutil, mas vale a pena citar, a gente sabe que no dia a dia das revendas, dos distribuidores, a comunicação não é lá as melhores, né? O vendedor o dia inteiro fica mandando mensagem para gerentes, para o proprietário, discutindo temas comerciais, pedindo desconto, etc. Nesse momento, onde as distâncias aumentaram, os contatos são quase que exclusivamente digitais, se não tiver uma estrutura centralizada para tomar decisão, a vida das pessoas aí que atuam na área comercial vai ficar muito complicada. Porque o cara está falando com o cliente para tomar uma decisão, às vezes o vendedor ou até o gerente de uma loja não tem autonomia para decidir aquilo, não consegue falar com o gerente regional ou com o dono da revenda que seja, independente da estrutura. Então, acho que o importante aí é ter uma centralização de decisão comercial, seja num pequeno comitê, seja numa pessoa, por exemplo, um gerente comercial, uma pessoa que fique ali acompanhando as transações, pedidos, negociações, e que possa decidir quando alguma coisa for demandada, né, para dar celeridade nesse processo. E acho que, vinculada com essas duas coisas, o terceiro ponto que eu destacaria é garantir que os processos básicos funcionem, eventualmente com turnos, né, então, assim, respeitando lá a questão de protocolos de segurança, mas que a equipe de faturamento, a equipe de faturistas, estoquistas, entregadores, mantenham alguma atividade para que a operação de receber um pedido, faturar, entregar para um cliente, ou se um cliente quiser passar e retirar o produto na empresa, isso tem que se manter ativo, né? Tem que se manter operacionalmente viável. Então, eu acho que do ponto de vista comercial e técnico, são esses pontos, né? Garantir que o cliente tenha contato e consiga falar com alguém para resolver suas demandas e seus problemas, que a decisão seja centralizada, rápido e ágil, e que as operações sejam estruturadas em turnos ou equipes mínimas para garantir que os fluxos aconteçam mesmo aí com as lojas fechadas e com o processo de confinamento das pessoas ocorrendo na maioria dos lugares. Legal. Então, se manter presente, mesmo que não fisicamente, né, digitalmente, é muito importante, né, ter proximidade com o cliente, não deixar o cliente sentir nenhum gap aí de contato, ou demora, enfim, não pode ter vácuo nesse momento aí, né? A gente está tendo, se eu puder interromper, a gente está tendo muito contato com, seja indústrias, né, fabricantes, distribuidores e cooperativas nesses dias, eu falo, nós estamos trocando a palavra visita por interação. Você vai ter que ter interação com o cliente, se ela vai ser online, à distância, por telefone, por Skype, por Zoom, mas o cliente não pode ficar desassistido. Acho que essa é uma mensagem para correndo e não vai ser diferente na distribuição, né? Legal. Eu gostaria de abordar um aspecto mais comportamental agora, tem me chamado muita atenção, a velocidade absurda das mudanças que estão acontecendo em alguns setores, especialmente setores de varejo, né, como, por exemplo, aí o setor ligado a Páscoa, né, chocolates, esse pessoal, como eles estão se movimentando rapidamente. E tenho visto que muitas declarações no sentido de que em uma semana o coronavírus provocou uma transformação que numa situação normal levaria anos para que ela fosse feita. E é esperado que no pós-crise alguns comportamentos mudem em relação ao que a gente tinha antes, né? E passem a demandar dos distribuidores, né, mudanças na forma de atender, na forma de prestar o serviço para os seus clientes. Uma delas, provavelmente, que deve ganhar força, né, nessa agenda de transformação digital do distribuidor, pode ser o e-commerce, por exemplo. Né? Então, eu gostaria de saber, você disse que tem conversado bastante com o pessoal aí, é possível afirmar que a transformação digital ganhou impulso também no agro? E quais seriam os principais passos que você recomendaria para um distribuidor ou varejista agropecuário nesse sentido? Ô, Carlos, acho que
a resposta geral é sim, né? Então, assim, eu vou até fazer um preâmbulo, uma parênteses. A gente sempre classificou essas questões de adoção de tecnologias, né? Em tecnologias tem a ver com comunicação, em tecnologias tem a ver com troca de informação, em tecnologias digitais para controle de operações, como agricultura de precisão e etc., e tecnologias digitais de comercialização. Então, 4 grupos, digamos assim, de tecnologias aí. A primeira e a segunda, que é comunicação e troca de informação, essas companhias todas, as pessoas, quase sem exceção, adotaram alguma nesses últimos 15 dias. Mesmo quem não tinha, ou quem já tinha e usava pouco, passou a usar muito. As de comunicação é óbvio, né, como estamos fazendo aqui, webinar, Skype, Zoom, WhatsApp, etc., para se comunicar. Junto com isso, começa a ter uma discussão de onde vem a informação e qual a qualidade que ela tem. Então, tem a ver com acessar plataformas, aplicativos, websites confiáveis, né, para trocar informação. E aí, entrando na segunda, na terceira e na quarta, as tecnologias de operação, que tem a ver aí com atividades, negócio, eficiência operacional, e as de comercialização, começam a entrar na pauta das pessoas e das empresas por causa do momento. Só essa semana eu falei com uma grande cooperativa e um distribuidor relevante perguntando mais ou menos assim, vale a pena eu acelerar agora a minha entrada no e-commerce? Né? Eu falo, cara, a depender da extensão, ou seja, o tempo que essa pandemia vai durar, se ela durar mais uma semana, 10 dias, nossa vida não mudará tanto. Agora, se ela durar mais um mês, 40, 60 dias, ela pegou um período inteiro aí de abril e pedaço de maio, que é onde acontece fechamentos, acontece renovação de ciclo de negócios, aí, porventura, a aceleração vai ser maior e infelizmente, nem todos os distribuidores estão prontos em termos de processos e vão buscar parceiros de tecnologia nisso. Mas quantas prioridades nesse processo, né? Eu acho que vamos começar assim. Primeiro, falando de comunicação, eu diria aqui. Está todo mundo falando com alguém hoje à distância, mas nem todas as pessoas, as equipes comerciais em especial, têm um traquejo para lidar com comunicação à distância. Então, não é só gravar uma mensagem de áudio e mandar para o produtor, ou não é só escrever 2, 3 linhas e falar, estou aqui se você precisar. Então, tanto a frequência de contato, quanto a forma do que se coloca de comunicação e o conteúdo que vai nessa comunicação deveria ser minimamente organizado pelas empresas, né? Recomendando, olha, vendedor, por exemplo, você vai falar com seus clientes, listou aqui seus clientes principais, o que você vai falar com ele? Né? Então, assim, cara, se coloca à disposição, tenta agendar uma conversa com ele, se você tem entregas a ser feitas, vê que dia que é melhor fazer, ou se tem contas a vencer, como que ele prefere tentar pagar, organizar os assuntos para que o atendimento seja, de fato, estruturado, né? Tanto no tipo de que falar, quanto na frequência com esses contatos. O que eu percebi, acho que a maioria das pessoas deve ter essa experiência, reduziu-se demais os contatos por e-mail e aumentou exponencialmente por WhatsApp. Há dias que eu sequer consigo ver as mensagens de WhatsApp que eu recebo, né? Que eu estou aqui no webinar agora, vou ficar aqui um tempo. A hora que eu voltar e pegar meu celular, vai ter 200 mensagens ali. Da 199 para trás, passou, né? Imagina que o produtor também tem isso. Ele vai começar a filtrar de quem ele vai ver as mensagens e que mensagem ele vai ver. Então, eu daria aí essa recomendação de a gente organizar muito bem o que vai ser feito. Segundo ponto, e aí, tanto da equipe comercial quanto das equipes de gestão... Matheus. Oi, Carlos. Só fazendo, antes de você falar do segundo ponto, queria aproveitar o gancho aí que você falou, dessa mudança de aumento de intensidade no WhatsApp, de uso do WhatsApp, né? Para poder dar uma dica para quem está nos assistindo. Talvez alguns já saibam, mas alguns não. Existe um WhatsApp Business, um WhatsApp corporativo, para empresas. A gente acredita que é muito importante utilizar essa ferramenta e não deixar o WhatsApp pessoal da equipe, dos colaboradores, sendo o canal de conversa com o cliente. Então, nossa recomendação crie uma conta do WhatsApp Business, porque lá você consegue, inclusive, automatizar algumas coisas. Se o cliente fala lá, bom dia, vai receber uma respostinha para ele automática, cumprimentando e colocando os números de contato, alguma orientação sobre o atendimento contingencial. Então, essas ferramentas desse tipo, similar ao WhatsApp Business, podem contribuir muito com essa comunicação
ser mais profissional e segura para o distribuidor. Perfeito. Eu ia tocar em um tema parecido, Carlos, nessa sequência, que é, primeiro, evitar que os canais de interação, primeiro, sejam em excesso, senão a equipe quer mandar, que todo mundo recebe todo dia aí, notícias, prints, fotinhas, arquivos, e a equipe nesse momento de, às vezes está um pouco em casa, ou está num trabalho menos operacional, começa a repassar tudo. Então, acho que o excesso é um problema, né? Tem que filtrar o que vai ser passado, e aí, na linha que você citou, a ter um canal corporativo seria muito recomendado, que aí você pode controlar o que está sendo enviado, pode saber o que foi enviado para quem, e de alguma maneira ir organizando isso, gerenciando, né? E o terceiro ponto que eu destacaria é que os gestores que estão trabalhando à distância ou com a sua equipe de administrativo possam ter momentos com essas equipes. Então, sei lá, todo dia de manhã tem meia horinha aí num call específico com a equipe comercial para dar as diretrizes, definir as tarefas-chave, recolher alguns feedbacks de como foi a atividade ontem e propor algumas ações. Da mesma maneira, para a equipe de gestão, né? Quais são as coisas que estão pendentes, que conseguiram resolver ontem. Parece banal, mas as pessoas no dia a dia, quando está no espaço físico, conversam entre si, trocam informações entre si, definem o que vão fazer, até coisas que são automáticas de colegas de trabalho que sentam lado a lado. Quando eles são separados fisicamente, de novo, seja comercial ou seja administrativo, algumas tarefas que estão correlacionadas com as outras podem ficar perdidas. Então, o gestor precisa fazer o que eu chamo aí, ou uma reunião da manhã, ou uma reunião no final de dia, sempre para ele organizar as coisas, dar algumas diretrizes e recolher o que funcionou, o que não funcionou, o que a gente pode melhorar para amanhã, por exemplo. Né? É uma atividade diária que, porventura, algumas empresas já fazem fisicamente. Se já fazem, ótimo, é só mudando o formato. Se não fazem, vão precisar correr e fazer à distância com a sua equipe para dar diretriz. Né? A gente não pode deixar as pessoas soltas, elas precisam de diretriz, precisam de gerência e de organização nesse momento. Legal. Você citou aí, Carlos, a questão do WhatsApp, né? Mas eu sei que a SIAGRE tem o RP, tem todas as tecnologias que envolvem gestão, mas vocês têm, de alguma maneira, ou solução, ou conseguido apoiar o distribuidor a, vamos dizer assim, se organizar, ou falar, arrumar a bagunça nesse momento onde esses processos podem, porventura, não estar tão preparadinhos para esse momento? Temos sim. A gente tem feito bastante coisa nesse sentido. Vou compartilhar um pouco aqui das principais iniciativas, então, que nós temos tomado aqui na SIAGRE. Ainda na semana 16 de março, nós criamos um comitê de gestão de crise e startamos várias ações de contingência, né, para poder passar por esse processo. Né? Revisão de orçamento, revisão de fluxo de caixa para o trimestre, para o segundo trimestre inteiro, corte daqueles custos que não impactam nas atividades chaves e não atrapalham o bom atendimento do cliente, antecipação de férias, enfim, uma série de medidas. Nós estamos hoje com cerca de 98% da nossa equipe em home office, e para nós tem funcionado muito bem isso, esse formato de trabalho. A impressão é até que a produtividade ela cresceu bastante em algumas áreas. Mas para isso foi fundamental padronizar e universalizar o uso de ferramentas digitais para comunicação entre as equipes, para a realização de reuniões, para colaboração na construção de alguma ação, alguma iniciativa, e também o gerenciamento da tarefa, da rotina do dia a dia, né? Nesse sentido, o papel dos líderes também é fundamental, né? Porque o gestor, o líder, ele precisa estar próximo, assim como nós precisamos estar próximo dos clientes, o distribuidor estar próximo do cliente, é importante que, como você falou anteriormente, os líderes estejam dando apoio, estejam próximos e à disposição da equipe. Né? Então, aqui a gente tem feito reuniões com muita frequência, algumas áreas diariamente, outras semanalmente, para planejar e para acompanhar as atividades. E uma dica até em relação a essas reuniões, é interessante observar que a reunião com a câmera ligada, ela torna a interação, como você falou, né, muito mais humanizada. E é possível o gestor capturar alguma informação sobre a motivação, a ansiedade ou a preocupação dos colaboradores através dessa conversa olho no olho, né?
não se trata de ficar monitorando o tempo todo a câmera do colaborador para saber se ele está trabalhando, é apenas durante as reuniões, né? Isso tem se mostrado bem interessante. A gente também tem procurado manter, estou falando primeiro aqui de algumas coisas que a gente tem feito na Seagre, que podem servir para os nossos clientes como referência, como dica, e em seguida vou falar do que a gente está fazendo para os clientes, né? Vou chegar lá, me alonguei um pouco, mas acho importante compartilhar um pouco dessas iniciativas. Outro ponto importante, você tocou nele, a comunicação tem que ser fluida e ela tem que ser filtrada para poder trazer informação realmente que interessa. Já tem informação demais, então nossa ideia nós criamos algumas listas de distribuição, grupos no WhatsApp com os colaboradores, para poder passar informações relevantes, informações que precisam ser transmitidas e que ele não vai encontrar isso, ou que vai ter dificuldade de encontrar essa informação em outra fonte. Nós também temos feito lives com os colaboradores, né, lives internas, para informar o que a gente está fazendo, como é que as coisas estão evoluindo, como é que está o cenário. Inclusive, amanhã a gente tem uma live e um happy hour online, que vai ter até show musical exclusivo para os colaboradores e uma sala de interação para eles baterem papo, compartilharem imagens, fotos, enfim, para tentar trazer algo que é muito presente na nossa cultura, que é esse conceito da celebração, né? Agora, entrando na questão do que nós estamos fazendo para os clientes, né? Primeira coisa foi, assim, tomar todas as medidas para não interromper os serviços para o cliente, né? Disponibilizar atendimento remoto. Essa mudança para o home office, nós tivemos que contratar VoIP, contratar ramais externos para atendimento, para o pessoal de suporte que fala por telefone, bastante por telefone com o cliente. Então, tomamos as medidas necessárias para manter o serviço. E também estamos procurando oferecer soluções tecnológicas que ajudem na produtividade aí durante essa fase de trabalho remoto e até depois dela, né? Que podem contribuir também com um tema importante que é a eficiência operacional. Então, vou listar algumas coisas que a gente tem feito de maneira mais objetiva. Nós fizemos, em parceria com a SkyOne, uma oferta para os clientes que querem levar o ERP para a nuvem, porque quem tem o seu ERP local tem um pouco mais de dificuldade, seja por segurança ou por estrutura de internet, mais dificuldade de disponibilizar o trabalho remoto para suas equipes. Então, essa parceria está viabilizando a entrada dos nossos clientes sem nenhum custo de instalação e de transferência do seu sistema para a nuvem e com 30 dias sem custo de assinatura. E ao final desses 30 dias ele decide se quer voltar para o local ou se quer continuar na nuvem. Nossa área de AD também tem procurado, né, através da nossa startup chamada Plantar Educação, trazer conteúdos relevantes sobre o que está acontecendo no momento, especialmente os temas aí econômicos e jurídicos, né? Então, são várias medidas provisórias sendo lançadas, existe muita dúvida em relação a vários assuntos dessas medidas provisórias e através da parceria com alguns especialistas, né, advogados aí, o pessoal da J. Ercílio, a gente tem divulgado, tem compartilhado análises para os clientes. E o EAD, para aqueles que não têm ainda, não utiliza o EAD, nós estamos abrindo a plataforma para uso gratuito durante 30 dias para até 3 colaboradores, né? E se precisar de mais, tem aí um valor especial promocional também. Nosso aplicativo de aprovações usado pelos gestores, né, para tomar aquelas decisões, né, pode vender por esse preço, não pode vender por esse preço, pode dar esse desconto, não pode, ele também está sendo disponibilizado para os clientes sem nenhum custo de adesão e com 30 dias gratuito, para qualquer cliente que quiser. Também estamos com a consultoria remota
atuante, com pacotes promocionais para ajudar quem quer aproveitar o momento para melhorar o uso do RP. Quer implantar algum processo, eu quero botar comissão para dentro, eu quero fazer gestão da política comercial, eu quero, enfim, para poder avançar em alguma frente aí de melhoria do uso do produto, do RP. E, finalmente, uma coisa que nós identificamos nas conversas com os nossos clientes é que eles estão muito preocupados com a segurança jurídica dessas operações que são feitas à distância. Então, o pedido que não é assinado, a receita agronômica que não é assinada. Então, para poder ajudar e resolver esse problema, nós vamos oferecer para os clientes, a gente está trabalhando pesado nisso, nós vamos oferecer para os clientes, num primeiro momento, a assinatura de pedido de venda e de receita agronômica digital, com validade jurídica, né, que pode ser com certificado ou sem certificado, mas ao concluir um pedido de venda, o vendedor, ou quem estiver incluindo o pedido, vai poder enviar a solicitação de assinatura digital para o cliente, e o cliente vai fazer a assinatura. É uma assinatura com validade jurídica, segura. É a mesma coisa para as receitas agronômicas, que também não podem deixar de ser emitidas e serem assinadas corretamente nesse período. A assinatura eletrônica na receita pelo agrônomo, ela está regulamentada em alguns estados, como Goiás, Paraná, e em outros não. Então, é preciso que os CREAs ou as agências estaduais regulamentem isso, né? Isso foi feito aqui em Goiás e no Paraná, que é onde eu tenho conhecimento. Então, nós vamos oferecer, já aí no mês de maio, essa possibilidade da segunda quinzena de abril até a primeira quinzena de maio, nesse intervalo, a gente quer lançar uma versão do sistema com essa assinatura digital. E sem custo de adesão inicial para começar a usar, e com 30 dias gratuito, independente da quantidade de assinaturas. Então, são algumas medidas, Matheus, que a gente tem feito aqui, e a nossa procura por encontrar outras soluções para os problemas dos clientes, para os desafios dos clientes, continua. Inclusive, a busca de parceria para integração com e-commerce, nós estamos nesse momento lidando com isso para tentar reduzir a dificuldade do cliente que quiser ir para o e-commerce, conseguir fazer isso de uma maneira mais simples, as questões de interface, de integração, já sendo resolvidas por nós. Então, a gente está trabalhando intensamente para poder suportar os clientes nessa fase. Até aproveitando o gancho, você falou bastante aí desse tema de integração, da parte receituária, tem um comentário do Rodrigo Baiocchi, e eu concordo, logicamente, quando nós falamos de e-commerce, que isso possivelmente vai se acelerar, isso não exclui, em hipótese alguma, a emissão de receituário, né? Então, assim, a forma de interação com o produtor vai mudar, mas o papel do agrônomo não, né? O papel do agrônomo em acompanhar, recomendar e fazer a regulamentação aí da receita vai se manter. O que a gente espera que vai acontecer, especialmente aí para a equipe de campo, vai mudar a natureza do trabalho do agrônomo, né? Então, isso são coisas que os proprietários, os gestores da distribuição têm que começar a preparar a sua equipe para lidar com o produtor, que vai ter lá uma assistência técnica, vai já alinhar o que vai ser comprado e vai ter um receituário para isso, e depois poderá comprar isso direto na revenda ou via plataforma. Já tem algumas ferramentas também integrando aí isso com o receituário, né? Então, obrigado, Rodrigo, aí pelo comentário, e sem dúvida a emissão permanece inalterada a necessidade e a legalidade desse processo, né? Daqui a pouco a gente vai olhar mais para os comentários aqui, responder as perguntas que estão sendo enviadas. Obrigado, pessoal, que está mandando perguntas aí. Continue mandando, por favor, coloque seu nome e a sua empresa para que a gente consiga identificar e responder, inclusive aquelas que não puderem ser respondidas aqui, por algum motivo, se forem muitas, a gente responda depois diretamente para quem fez a pergunta. Então, esse é um tema que está aqui entre as perguntas, mas eu gostaria de abordá-lo de maneira um pouco mais genérica antes. O agro, ele tem, obviamente, muitas cadeias, né, muitas culturas,
e algumas estão sofrendo mais do que outras, né? A gente tem visto falar aí de flores, HF, cana, porque perderam seus canais, não tem mais feira livre, não tem evento, enfim, crise do petróleo também. Mas o que parece unânime é que, mais uma vez, o agro vai ser protagonista na recuperação da economia, né? Contribuindo mais uma vez. Até vi que você recentemente repostou aí um meme da época da crise financeira lá, né? Que é um trator arrastando o mapa do Brasil da lama, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. De que maneira o agro, ou quais são as variáveis que vocês estão vendo no mercado que indicam que realmente o agro sai primeiro da crise e que vai contribuir para a recuperação da economia como um todo? Bom, acho que tem tema, ele é macro, mas a gente pode tentar fazer um da ópera. Até ontem nós tivemos também uma live da MicroStrat, esse tema foi bastante debatido. Eu tento separar primeiro aqueles cultivos, que são cultivos ou cadeias agroindustriais que são orientadas à exportação, né? Então, cadeia da soja, a parte do milho que vira proteína e etc. A gente exporta esses produtos e, como algum colega aqui comentou, já também no Gustavo, a China, os mercados vão, logicamente, sofrer. Não adianta a gente querer ter a ilusão que, apesar do agro ser relevante e ser forte, não vai sentir impactos. Acho que o impacto vai ter em todos os sistemas econômicos. A questão é que o grau de impacto, talvez, no agro vai ser X, em outros setores vão ser 2X, 3X, 10X, quiçá, né? Então, o agro vai impactar menos. As cadeias orientadas para o mercado externo, cereais, grãos, carnes, vão ter, logicamente, um pequeno momento aí de desafio, mas a gente acha que elas vão ser até beneficiadas, porque o câmbio da forma como está facilita muito a questão de rentabilidade das exportações. Mesmo que, porventura, os preços em dólar possam reduzir um pouco, o dólar dos padrões que está hoje beneficia bastante o valor desses negócios. Já os cultivos que estão muito relacionados ao consumo no mercado interno, você citou aí flores, né? A gente tem trabalhado muito aí com as cooperativas, com a Teia da Flor, com o Instituto, para que as pessoas continuem comprando, né? Quando elas estão deixando de ir em muitos locais, e também não é só isso, parou-se festas, parou-se shoppings, parou-se formaturas, parou-se casamentos, por exemplo, reduziu o consumo drasticamente desse produto. Os HFs, em especial, os alimentos, né, de consumo imediato, de vida curta, houve nesses 15 dias uma mudança muito robusta na forma de consumo de alimentos, né? Restaurantes tiveram muita redução e as pessoas voltaram a cozinhar muito em casa, até pela necessidade e pela essa quarentena. Então, o mais importante é que a gente mantenha o abastecimento ativo e que não tenhamos gargalos logísticos. Mas algum impacto, infelizmente, vamos ter. E se eu tivesse que comparar o impacto nos cultivos, nas cadeias para exportação, vai ser um tamanho X, o impacto nos cultivos de mercado interno, como HF, leite, flores, vai ser maior, infelizmente. E a gente tem que estar preparado para suportar esse produtor em termos de ciclo de negócio. Algumas empresas estão, inclusive, com aplicativos, né? Foi uma discussão que nós tivemos ontem, para facilitar a interação de agricultores de HF com varejistas e até consumidores, as feiras virtuais, né? Delivery. De novo, não resolve 100% do problema, mas qualquer minimização de impacto nesse momento passa a ser positivo, né? Então, acho que é a realidade e nós vamos ter que lidar com ela, e revendas ou regiões que estão muito concentradas em negócio de fruticultura, HFs, vão ter que ter uma certa paciência aí para suportar o seu agricultor, o seu cliente, e vai sentir, né, eventualmente, fluxos de caixa e processos de negócio nesse ciclo dos próximos 20, 30 dias aqui. Ótimo. Encaminhando aí até para uma parte final, né, do nosso bate-papo, com as minhas perguntas, e para depois a gente fazer as perguntas do pessoal, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o futuro, sobre o pós-Covid, né? Porque, por mais preocupados que a gente esteja agora, tenso, com muita dúvida, com muita insegurança, algo que eu tenho dito para o pessoal aqui é que, por mais intensa e longa que seja a tempestade, ela sempre passa. Vai passar. Lógico que para que ela, depois da tempestade, a gente consiga nos recuperar,
vai ser necessário que a gente, desde agora, adote algumas iniciativas importantes. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. O que fazer agora para quando a paralisação passar, para quando as coisas voltarem ao normal, se recuperar em relação ao que tiver acontecido de prejuízo durante essa fase. E também que falasse o que você acha que o distribuidor tem que acompanhar nesse momento, olhando para variáveis mais macroeconômicas, para notícias mais setoriais, enfim, o que você recomenda que eles não tirem o olho? Legal. Bom, vamos lá, vou separar em dois aí os temas, né? Nós estamos num momento muito peculiar, né? Eu sou um jovem, vamos dizer assim, de 41 anos, então não tinha visto na minha história esse tipo de paralisação, né? Mesmo pequenas imagens que eu tenho lá dos Direta Já, de outros momentos que a economia parou alguns dias, mas o sistema não travou, né? Mesmo algumas greves que houve. Eu lembro que eu mudei de escola quando era criança porque teve greve no estado e etc, né? Mas não parou a economia como está eventualmente parando agora. Eu acho que, bom, nenhum de nós tem a bola de cristal de acertar qual que é a extensão, né? Quanto tempo mais isso vai durar. Mas eu acho que não vai ser imediato o retorno. Se ele durar mais uma semana, 10 dias ou um mês, a hora que ele for também retomando, ele vai retomar lentamente. Então, acho que um ponto importante é cuidar das pessoas, né? E aqui cuidar das pessoas no termo mais amplo da palavra mesmo, porque a gente está trabalhando de casa, as pessoas que estão indo para o campo ou que têm que manter atividade externa, motoristas, entregadores, vendedores, equipe de campo, mas vão tensas, a depender da região, logicamente, né? Porque elas falam, puxa, eu estou mais exposto a risco do que o meu colega que trabalha interno, fica em casa e por internet consegue resolver as coisas deles. Então, a gente tem que ter muito claro para ajudar essas pessoas a se organizarem, a se precaverem de eventuais temas, por isso aquele assunto do protocolo lá em cima é importante, mas não se iluda, não é porque as pessoas estão trabalhando em casa que elas estão trabalhando menos. Eu até, se eu pegar o nosso exemplo aqui, a gente tem trabalhado das 7h30 da manhã às 8 da noite, call, um atrás de call, interação, cliente pedindo material e etc. Então, às vezes tem uma falsa impressão de que trabalhar em casa é tranquilo, né? Some-se com isso que em casa, apesar de ser porventura, para algumas pessoas, mais prazeroso, a criança tive que trancar a porta aqui para o meu piazinho não entrar, né? Então, assim, você tem filho, você tem a sua esposa, você tem a interação familiar que começa a acumular com a sua atividade profissional, o que não acontece quando você vai para a empresa e trabalha lá e volta para casa à tarde, né? Então, acho que esse ponto é importante para a gente, de fato, porque eu estou falando isso, de fato, gestores priorizarem e demandarem temas que são prioritários, né? Porque, às vezes, a sensação de que as pessoas estão em casa ficam demandando microtarefas, né? Aquela microgestão de 10 minutos, vem um pedido no WhatsApp, né? Cara, organiza o dia, faça a sua reunião de manhã, defina o que você quer que a sua equipe faça e fala, cara, falamos à tarde. Exceções à parte, no dia a dia vai ter comunicação também, né? Mas cuidado com a microgestão, né? Aquele negócio de 10 minutinhos, cobrar, pedir, mandar mensagem para saber o que o cara está fazendo. Por tabela, esse cenário de trabalhar em casa também pode, e tem até aí pessoal brincando, mas algumas estatísticas recentes do que passou em Wuhan, na China, criar conflitos familiares, né? Eu, por exemplo, tenho uma atividade que eu fico minimamente em casa. Eu viajo de 4 a 5 dias por semana, e desde o dia 18 estou em casa, né? Se isso perdurar mais 2 ou 3 meses, com certeza eu vou ter que readequar o meu modelo de trabalho em casa para não estressar a família, né? Então, cuidado com como lidar, né? Gestão do tempo, o tempo pessoal, o tempo da família, o tempo do trabalho e assim por diante. E usar esse tempo para fazer outras coisas, né? Tive hoje cedo, vou dar um exemplo, um contato com um distribuidor cliente nosso no Paraguai, né, a propósito, mas, cara, é um momento agora para atualizar a informação, para fazer planejamento de vendas, para atualizar a cadastro de cliente, porque a equipe está com tempo. Então, use o tempo a seu favor, né? E capacitação, é possível sim fazer algumas capacitações, como vocês têm a NSAGRE e EAD, existem várias ferramentas, existem hoje várias empresas de universidade liberando, inclusive, os programas abertos. Use pelo menos uma parte da sua semana, 1 hora, 2 horas, para alguma capacitação, né? Então, eu diria esses temas aí como no micro. Pensando para a saída, né? Em algum momento, espero também, todos nós, que a gente passe por esse momento, e a gente tem que entender que alguns comportamentos
pós essa pandemia vão permanecer, né? Alguns comportamentos, algumas atividades, e porventura a gente tem trabalhado aqui na Mercastrat, poderemos descobrir que algumas atividades que a gente fazia e deixou de fazer no Covid não fazem falta nenhuma, né? Você fala, puxa, a gente tinha aquele processo, fazia aquela coisa, ficamos um mês sem fazer, não atrapalhou em nada, né? Então, a gente vai com certeza ter alguns impactos estruturais nas empresas e nos negócios, se esse negócio se prolongar um pouco mais, né? Então, seja posições de trabalho, seja algumas estruturas, seja alguns processos. E quando eu digo isso, naturalmente isso impacta em pessoas, né? Então tem que ter um cuidado, uma sutileza muito, muito grande em não tomar decisões também de curto prazo, esperar que o ciclo se faça e os ajustes que vão acontecer, seja por adoção de tecnologia, seja por mudança de comportamento, novos hábitos, tanto nossos quanto dos nossos clientes e dos nossos parceiros fornecedores, né? Vão mudar nesse meio do caminho, e a gente vai ter que ter naturezas de operação diferentes, né? Vou dar um exemplo, eu estava falando com o Carlos num outro momento, e eu já saí de Ribeirão Preto para ir para Cuiabá fazer uma reunião de 1 hora, né? É provável que eu não vou fazer uma coisa dessa mais. Falei assim, cara, uma reunião de 1 hora nós vamos fazer à distância, né? Se eu for fazer um trabalho, um treinamento de um dia, ótimo, eu vou para qualquer lugar. Mas eu já fui, vou um dia de viagem. Então, essas coisas vão mudar a natureza dos trabalhos em diferentes tipos de atividade, em diferentes posições, né, cargos nas empresas, seja lá no produtor, no nosso agricultor, seja na revenda e seja nos parceiros fornecedores. Então, eu imagino que esses são temas que nós vamos ter que se preparar agora para, a hora que eles começarem a acontecer, a gente, de maneira paulatina, mais organizada, fazer as mudanças eventuais que vão ocorrer nas nossas empresas e na nossa vida pessoal, com certeza. Excelente, Matheus. Vamos dar uma olhada agora nas perguntas aqui. O Franklin está falando aqui sobre, assim como o Gustavo, está falando aqui sobre a questão do impacto no HF, né? Você já citou um pouco lá em cima sobre essa questão da mudança da comer fora para comer em casa, ou seja, movimento do restaurante para o supermercado, mas dá para dar um pouco mais de informação aí sobre impactos relacionados a essa cadeia de HF? O HF, em geral, como quem trabalha nisso conhece bem, tudo bem que o setor que pode soar pejorativo, né? Mas o HF é um mercado que tem muitos atravessadores, ou seja, tem muitos elos na cadeia, né? Dificilmente o produtor chega na ponta, né? A depender do cultivo, né, logicamente, mas é muito comum ter o produtor, alguém naquela região, ou até outros produtores compram um determinado volume, isso acontece com cebola, acontece com batata, por exemplo, para ilustrar. Esse intermediário organiza volumes, geralmente passa para um pack house, e às vezes ele mesmo tem um pack house, que vende lá para um centro de distribuição, como o CEAGESP, ou o CEASA, dependendo do estado, que vende para o supermercado, né? Então, essa cadeia, sem dúvida, está sentindo essas pequenas travas, porque a lógica do fluxo mudou, né? Mudou dos grandes centros, que uma parte importante, no Brasil, cerca de 1/3 aí, 20 e poucos % da alimentação até 20 dias atrás era feita fora de casa, na média do Brasil. Lógico que cidades grandes é muito maior do que cidades pequenas, mas na média, nessa escala, isso migrou rapidamente para a residência. Isso muda o fluxo de produto, muda o fluxo de negócio. O que nos parece que vai acelerar é a desintermediação de alguns desses elos da cadeia, né? E isso, para acontecer, vai ser feito com alguma tecnologia. Então, no curtíssimo prazo, vamos ter algumas dificuldades, sim, em especial para aqueles pequenos produtores que vendiam em feiras livres ou que tinham atividade local. Esse cara pode perder um pouco dessas oportunidades de negócio, porque muitas cidades está paralisado ou, no mínimo, dificultou muito a execução de feiras, por exemplo, né? Por outro lado, os distribuidores, e eu sempre tratei isso com alguns deles, em especial com o HF, assim, cara, por que o distribuidor não atua como um elo comercializador da produção do produtor de HF, né? Ao invés de ter lá um cara que compra o insumo, produz, o intermediário compra, organiza, faz o pack house e vende para o centro de distribuição. Vai surgir oportunidade para alguns distribuidores organizar um pouco essas atividades com os seus clientes. Então, pode surgir novos negócios a partir desse desafio.
Mas o Franklin e o Gustavo, temos que ter consciência que sim, no curto prazo vamos ter dificuldades. Então, alguns ciclos de cultivo podem ser impactados em preços, né? E porventura, acho que o Franklin pergunta lá, cancelamento de pedidos ou até alongar alguns fluxos financeiros para esses clientes. Eu tomaria um certo cuidado nesse tema, avaliaria primeiro caso a caso, ver que, de fato, que cliente que produziu e não conseguiu vender é um cara que eu preciso ajudar, preciso, de fato, alongar algum pagamento. Cuidado com os oportunistas também nesse momento, né? Vai ter cliente que comprou, produziu, vendeu e vai te pedir também uma prorrogação de prazos, né? Tem que separar onde é necessário e justo e onde, porventura, não é necessário, porque o cara já fez a comercialização e já vendeu. Mas esse tema vai cair na mesa dos distribuidores, sim, nessas atividades e nesses cultivos em algumas regiões. Para isso, é importante definir critérios, né? E um papel dessa... as empresas que criaram seus comitês de gestão, né, definir política para isso. Quais são os critérios que nós vamos adotar para poder decidir em relação a concessões de abatimentos e prorrogações? É como você disse, cada caso é um caso. Tomar decisão genérica não é um bom caminho, né? Cada caso é um caso. Houve realmente uma perda, tem um problema climático lá que afetou aquele cliente, tem alguma outra variável que realmente impactou o cliente e por isso ele precisa, né, para evitar aí essa situação que você falou aí dos oportunistas. Porque o automático de quem quer reduzir o seu risco e deixar seu caixa mais folgado é pedir para todo mundo, né? Pedir para todo mundo que alargue os prazos, que conceda descontos, né? Vamos ver aqui, o Juliano, ele está perguntando assim, quais são os impactos que o setor de insumos terá diante das importações de produtos da China? Essa é uma primeira pergunta. Depois ele pergunta, e no mercado doméstico, tem qual é o impacto sobre o câmbio na compra de mercadorias, né? O impacto sobre o custo de produção da próxima safra, né? E também porque ainda está bastante volátil, né? Está subindo bastante. Bom, Juliano, até ontem nós tratamos esse assunto também, e eu particularmente estive na China no ano passado, até para entender um pouco mais essa estrutura de supply. Tem que separar um pouco os problemas. A China já vinha num processo de consolidação de fornecedores de suprimentos de insumos agrícolas, em especial aí os defensivos. Também mudanças na regulação interna, produção, temas ambientais, o que já estava uma diretriz do governo chinês de afunilar um processo de ter menos fornecedores maiores, né? Isso é um tema. Então, isso já estava impactando antes do Covid algumas questões de preços, de suprimento de algumas matérias-primas. Não que estavam faltando, mas estava ajustando oferta e demanda. Com o Covid e a paralisação que houve na China, até falamos com muitas indústrias, quase todas elas recentemente, boa parte desses produtos para essa safra já estavam negociados e comprados, né? O que a gente tem, sim, produtos que chegam formulados, já chegam prontos, então tem uma questão de delta de logística, que pode atrasar um pouco por questões portuárias, mas não acreditamos que vai ser um problema, não. Para empresas que têm produtos, ingredientes ativos para receber e ainda vai formular aqui, se tiver um atraso no recebimento disso, poderá ter algum impacto em capacidade. Mas como nós estamos, do ponto de vista da safra de verão desse ano, estamos longe do período de uso, e os produtos para safrinha que estão rodando agora já estão internalizados, eu vou ter problema, tá? Produto para safrinha já está dentro do país, já está pronto, e produto para verão tem um tempo ainda para receber e ou formular. Quanto à questão de preço, isso sim podemos ter impacto, né? Podemos ter tanto por questão cambial, tanto por questão de capacidade produtiva, e algumas dessas plantas migraram de países para a Índia, para a Rússia, etc. Então, disponibilidade não nos parece que vai ser um problema, impacto em custos poderá acontecer sim, até pelo nível de câmbio. Não sabemos se ele vai permanecer aí na casa dos 5,10, 5,15, 5,20, mas esperamos que ele volte a esfriar um pouquinho passado o pico da pandemia para alguma coisa perto dos seus 4,80, 4 e uns quebrado, que seria um ponto de equilíbrio que, apesar de ser alto, mais realista para o sistema atual. Aproveitando, Carlos, teve outra pergunta que tem a ver com o mercado, do Alexandre.
assim, qual que é do produtor, né? Então, acho que do ponto de insumos é isso que eu daria como pano de fundo e opinião bem direta. Quanto ao produtor, né? O desafio. Produção, então, de novo, assumindo que não vai ter tantos problemas de supply, o produto vai estar disponível, o que a gente tem um cuidado, um certo receio, a depender da extensão da pandemia, é estrutura logística no mercado interno. Não por de caminhão, nem por problemas que envolvam a estrutura em si, mas por causa dos serviços de suporte, né? Postos de gasolina, restaurantes, oficinas, no meio das rotas, algumas estão fechadas, o que dificulta a vida do caminhoneiro ou das transportadoras, que por tabela dificulta o transporte, ou limitando ou aumentando o custo de frete. Então, a gente espera que tanto governos estaduais, municipais e federal garantam que os canais viários mantenham o serviço de atendimento para a estrutura logística funcionar. Então, isso serve tanto para receber os insumos quanto para escoar a produção, mas eu acho que o risco é baixo. Já preço é um assunto, de novo, que vai nos impactar um pouco mais, né? Lógico que isso varia por produto. Vou dar uma atenção especial à soja e milho, né? Soja, a China retomou bem a exportação, vocês devem estar acompanhando, março foi recorde de exportação em volume, então nos parece que a demanda continua bem aquecida e nós vamos escoar produto, exportar, e para o produtor o preço está bom, devido ao câmbio, né? Mesmo com os Estados Unidos retomando as atividades e a organização assim, comercial com a China, os preços caindo um pouco em dólar, mas dado que o câmbio está muito favorável nesse sentido, para a venda, vai ter um impacto no custo do insumo, mas tem um impacto positivo na venda do produto final também, né? Milho está nos deixando um pouco mais apreensivos, porque os Estados Unidos também anunciou essa semana que vai fazer uma parada de milho para etanol, até porque o consumo de combustível lá também diminuiu devido a menos carro nas ruas, etc., né? Então, se a extensão da parada da moagem de milho nos Estados Unidos, que é para etanol, for muito longa, em algum momento, os Estados Unidos vai colocar esse milho no mercado. E esse milho no mercado concorre com o nosso, o que pode pressionar os preços de milho para baixo. Para a exportação, apesar do nosso volume de exportação de milho não ser tão alto, mas para a exportação não é tão ruim, porque o preço em dólar cai, mas o dólar está favorável. Já para o mercado interno, que usa-se para a produção de proteína, ração, etc., podemos ter uma pressão baixista no milho, mas esse é o cenário desse momento. Vamos aguardar os próximos dias de como ficam os estoques e as ofertas, principalmente nos Estados Unidos, desse produto, né? Então, acho que são isso que eu comentaria nesses dois temas aí. Eu não sei se tem mais perguntas que chegaram antes de eu olhar aí, Carlos. Tem mais algumas aqui. Até uma mensagem para o Alexandre, que mandou a pergunta aí sobre dificuldades do produtor. Nós vamos procurar fazer nos próximos dias, aí, na próxima semana, um bate-papo mais focado na perspectiva do produtor. A gente, nessa primeira live aqui, está abordando mais os aspectos ligados ao distribuidor, seja de grandes culturas ou de outras culturas, e até os varejistas também, né? Queria aproveitar, nós temos clientes também de varejo agropecuário, lojas agropecuárias. Tem alguma recomendação diferente para esse pessoal? Como você está vendo o impacto da crise nessa área da pecuária? Sem dúvida, eu diria que a agropecuária está mais para o varejo, né, do que a distribuição tradicional, que tem ali balcão e tudo mais. Nas cidades, nos municípios que foi obrigado a fechar a operação, não ter lojas abertas por causa de fluxo de pessoas, etc., o que a gente tem recomendado é que a equipe ali de balconistas, vendedores, faça um trabalho ativo, quase como se fosse um call center, né? Um trabalho ativo de ligar para os clientes, aqueles que têm compra recorrente, que tem ali uma pecuária de leite, uma pequena pecuária de porte, aviários, etc., que você sabe que esse cliente compra insumos com frequência, seja nutrição animal, medicamento veterinário, ferramentas, etc., que de maneira ativa, entre em contato com esses clientes, se coloca à disposição. Olha, estamos fechados aqui, né, por questão X, tá claro, mas estamos operando. Tem alguma coisa que a gente pode fazer para te atender? Produtos que a gente possa te entregar ou preparar as ofertas, o senhor passa e retira, né? Logicamente, sempre respeitando as questões legais de cada município, de cada estado. Mas a recomendação é que a gente mantenha a relação e a interação com os clientes ativa, inclusive ofertando produtos e soluções,
e estruturando naquele modelo de contingência como fazer chegar no produtor, né? Ou o produtor passa e retira, ou a equipe de vendas, porventura, possa fazer entregas, mas não desaparecer, não ficar também, fechamos a loja e aguardamos aqui dentro, né? Acho que esse é o pior dos caminhos, e eu não recomendaria em hipótese alguma, a não ser que não tivesse outra alternativa para esse distribuidor que tem o varejo agropecuário, né? A gente tem acompanhado alguns clientes e tem um cliente nosso aqui de Goiânia, acho que posso falar o nome, Casa do Pecuarista, além de intensificar esse delivery a partir dos contatos dos vendedores que estão internos ou em home office, entrando em contato com os clientes para fazer os pedidos, eles criaram um drive-thru, adaptaram lá no estacionamento deles um drive-thru para que o cliente chegue, carregue sem necessidade de sair do carro, de entrar na loja. Ele já solicita antes, né, os pedidos, quando chega lá já está pronto, só carregar. Então é hora de ser criativo, né? Não ficar aí olhando para o problema em si, mas pensar em soluções que podem minimizar o problema, né? A gente tem mais algumas perguntas aqui, Matheus. O Mozart, ele está perguntando, sabemos que uma safra americana vai se iniciar em poucas semanas. Você acredita que deva haver problemas com etanol de milho? Você já falou um pouco sobre isso, né? Ou no mercado americano, critérios de tempo para alterar a área de milho para soja e isso impactar a cadeia da soja? Moser, boa pergunta. A gente não tem um número preciso ainda, mas, logicamente, isso depende da disponibilidade de sementes, né? Então, uma pequena área onde tem produto semente, principalmente de soja, né? E o produtor vendo um cenário do milho perdendo valor porque vai ter uma oferta adicional dado a moagem e a migração para a soja, é possível, mas, logicamente, não é uma virada substancial, porque eu não tenho informação precisa de estoques de semente de soja disponível para o cara guardar ou não usar a semente de milho e usar e aumentar a área com soja. Mas alguma migração tendo semente vai acontecer. A extensão ou tamanho dessa migração a gente não sabe quantificar ou não tem informação nesse momento. Mas alguma movimentação, o produtor que conseguir ter produto semente para plantar soja ao invés de milho, perceber na perspectiva melhor de preço de soja que de milho, dado que lá não é como aqui, né, safra e safrinha, poderá migrar sim. Então, a questão, eu diria, não é nem tempo, a questão é disponibilidade de produto para plantio, né, que muda a estrutura de plantio, muda manejo e o insumo, a semente é outra, né. Então, até acompanhei um relatório essa semana da FBN, traz algumas questões, mas ela não traz informações volumétricas, né, de disponibilidade de insumo semente de soja para o produtor americano. Mas alguma migração lateral acaba tendo, sim. Não sabemos dizer se ela vai ser grande ou vai ser pequena. Do ponto de vista do milho, se ela pudesse ser um pouquinho maior, não seria de todo mal, que minimizaria um pouco o impacto do milho nesse sentido. Equilíbrio, né? O Matheus está com um probleminha lá, a conexão dele deu uma travada, uma congelada, ele deve reiniciar lá e voltar. Enquanto isso, eu queria aproveitar aqui para poder falar de uma pergunta feita pelo Rodrigo Barbosa. Ele está dizendo que os distribuidores, especialmente os pequenos, têm um grande foco comercial e de relacionamento com os clientes, e que eu entendo que migrar para um modelo mais digital é menos problema. Mas ele está chamando a atenção da importância da gestão financeira, da gestão orçamentária, do fluxo de caixa, porque esse é um momento em que o principal desafio das empresas é se manter durante esse período de paralisação e um pouco de tempo pós-paralisação em termos de caixa. Então, cada um tem aí seu número, mas é muito importante ter uma gestão muito próxima, conta a conta mesmo. Quem não tem uma estrutura de gestão orçamentária implantada, com planejamento, meta, acompanhamento realizado,
busca fazer alguma coisa mais simples, como passar a aprovar todos os custos durante essa fase, ou seja, contingenciar os gastos de fato para poder trazer aí um refresco para o caixa, né, que é um dos maiores riscos nesse momento inicial da crise, né. Matheus, eu estava falando aqui sobre um assunto mais ligado à gestão empresarial mesmo, né, da pergunta do Rodrigo. Aproveitando aqui, o Carlos, do Grupo Sinagro, ele está informando para a gente que eles já perceberam um aumento do frete para grandes mercadorias, provavelmente por conta do aumento da demanda do delivery, né, aí, que é de todo tipo de coisa, né, deve ser isso, e já começa a aparecer. Isso pode, aproveitando essa afirmação dele, trazendo como pergunta para você acredita que isso pode trazer impacto aí relevante para o custo de produção da safra? Os dois Carlos, né? Então, assim, a gente, porventura, é muito cedo talvez para avaliar esse impacto que o Carlos, então, está trazendo, que já começa a ter uma reposicionamento de preços de frete. Me parece ainda que é muito mais um momento pela questão de oferta de frete, por essa questão de disponibilidade dos caminhoneiros, por estrutura, não está querendo viajar por receio, e etc. Por outro lado, tem uma pressão baixista no custo do diesel, né? Dado a briga lá dos árabes com os russos, o preço do petróleo caiu a patamares aí bastante baixos, o que deverá fazer o custo do diesel ficar mais baixo, o que para o produtor é bom do ponto de vista de custo de produção, e para o frete também é bom porque reduz o custo. Então, me parece que nesse momento, se o Sinagro sinalizou que já está sentindo efeito de frete, é muito mais um efeito de oferta de transporte do que dos custos de operação. A nossa perspectiva até é o contrário, que os custos de operação, baseado em combustível principalmente, deve ter pressão baixista, enquanto continuar aí esse impacto do petróleo. E a propósito, a queda do preço do petróleo foi muito mais acentuada do que o aumento do câmbio. Então, o saldo final ainda para fins de custo de diesel, se a Petrobras e as distribuidoras repassarem de fato no mercado, tende a ser positivo. Agora, então esse impacto aí em fretes, Carlos, me parece que tem muito mais a ver com a oferta desse serviço de transporte, muitos independentes ou autônomos talvez evitando longas viagens, receio de saúde. A gente sabe que tem muitos motoristas de caminhão já na faixa de idade 55 para cima e estão no grupo de risco maior, então tudo isso acho que impacta um pouco a oferta do serviço de frete. Ok. Tem uma pergunta do Pedro aqui sobre a discussão sobre cobrança de ICMS para defensivos. Eu não tenho informação atualizada, Pedro, eu vi que estava vencendo o prazo, né, e que aquele convênio lá, se não me engano, 100/97 lá, que trata da isenção, precisaria ser renovado. Acredito que esse momento de crise fortalece aí os motivos para se renovar, né, mas eu não tenho informação de como é que isso está andando. Fico devendo para vocês, até vou sugerir para nosso pessoal de legislação, produzir um artigo especificamente sobre esse assunto, acompanhar de perto e produzir um artigo para manter vocês informados sobre isso, tá? O Ademir está dizendo aqui que o convênio 100 deve ser votado até sexta-feira. Então, está respondido como é que está a agenda, né? Mas vamos acompanhar e, dependendo das mudanças, ir informando vocês. Benjamin está perguntando, Matheus, já vimos que alguns insumos já tiveram alteração no dólar. Isso é realidade ou apenas um medo da indústria que pode faltar a matéria-prima ou oportunismo até? Benjamin, vai variar caso a caso, sem dúvida, como eu falei, né? Se são vendas para a safra de verão, pode ser que algumas indústrias não tenham esse produto ainda, que elas estão importando para isso, né? Para safrinha, imagino que a maioria das indústrias já tem o produto internalizado, definido com o seu custo pronto. Para a safra de verão, pode estar chegando ainda produtos que são importados ou formulações internas. Então, não sei se esse preço que você está discutindo é para a safrinha que está rodando agora ou para verão, imagino que é para as compras de verão, pode estar acontecendo sim, né, de empresas que estão reposicionando suas tabelas porque está sentindo já os seus insumos
que vão chegar, ou que já estão comprados e negociados em dólar, aumentando. Então, pode haver oportunismo, não sei se o termo é esse, mas o Brasil tem memória inflacionária. Quando os preços sobem, a gente é muito mais rápido para subir do que para baixar quando os preços caem, seja de combustível, seja de câmbio, seja de qualquer coisa, né? Mas acho que teria que ver aí o seu alinhamento com esse fornecedor e entender, né? Está aumentando por quê? Já é produto que você está importando novo, a preços novos? Beleza, faz parte do novo cenário. Ou é produto que já está em estoque, já está pronto, já está comprado e, porventura, está se reposicionando preços para antecipar tabelas, tá? Então, acho que esse é safra 2021, né? Então, para verão. Então, eventualmente, esse parceiro seu já está importando produtos e está vendo os custos dele de princípio ativo aumentar aí, tá joia? Fazer uma última pergunta aqui para a gente encerrar, Matheus. O Mozart, ele está perguntando em relação ao mercado de fertilizante. Quanto em percentual dos fertilizantes é internalizado hoje no Brasil e pode sofrer com falta de suprimentos de fontes externas ou ser o maior risco grave relacionado a possíveis atrasos na entrega? Ou seja, ele está preocupado com atraso na entrega por problemas nas importações e também saber se já foram feitas as importações necessárias para essa safra e se isso já está mais ou menos resolvido, pelo menos para a safra. Ô Moser, eu não tenho um número preciso para te posicionar, eventualmente a associação aí de difusão de adubos possa ter esse número, mas não tenho ele aqui, também é possível baixar via Alice Web na internet, mas sem dúvida não internalizou tudo ainda, né, naturalmente, esse processo vem chegando, os produtos que vão ser usados na safra de verão não estão todos sinalizados. O que a gente discutiu, inclusive, ontem, num outro webinar, é que o supply, principalmente na Rússia, alguns outros países, não teve problema de oferta. Sim, existe uma preocupação com as frotas marítimas e operação portuária, tanto de saída desses produtos de alguns portos do leste europeu, da Rússia e alguns países, no Canadá também, e tanto nas nossas operações portuárias no Brasil, para receber isso e internalizar. Então, eu acho que o cenário ainda não é preocupante no sentido de vamos ter dificuldade ou não, mas o risco maior que a gente vê nesse momento não é a oferta, mas sim o risco logístico, e aí se tiver dificuldade de produto chegar, ele vai chegar mais em cima da hora no Brasil. A gente sabe que no Brasil a logística também não é para amador, até ele sair dos portos, entrar para as companhias, fazer as misturadoras, chegar no produtor, por hora não é um cenário vermelho, mas eu acho que é uma luz amarela já de começar a monitorar, como você está perguntando, a porcentagem de entrada e, mais do que isso, né, os gargalos logísticos que porventura possa ter, por hora eu não acho que eles são críticos, se a extensão de tempo da pandemia se alongar muito mais, né? Então acho que é um ponto que todos nós, consultores, empresas, indústrias, estão olhando diariamente para conseguir ter uma previsibilidade disso, mas hoje não tem ninguém com a bolinha de cristal pronta falando, vai chegar, vai ser assim, né? Temos que estar monitorando sim. Acho que para fechar minha fala aqui, cara, você havia feito uma pergunta no começo, quais coisas monitorar, né? Eu tentaria sair dos assuntos, infelizmente, aí, políticos, né? Foquem na vida real. Desliga a TV, né? Foquem na vida real. Então, assim, cuida da estrutura do seu negócio e das suas equipes. Esse é o ponto principal, né? Sem dúvida, os custos dos insumos, o câmbio e as modalidades financeiras que, porventura, vão ser desenvolvidas, vão ser muito relevantes aí para o negócio de distribuição de insumos e para os produtores. Segunda coisa, olhar muito para os clientes, né? Como que está o humor e a operação dos agricultores nesse momento. Também estamos aí passando por 15, 20 dias de processo, né? Se esse negócio se alongar demais, a gente sabe que tem agricultores que precisam do atendimento a campo, do agrônomo que vai lá, que dá a recomendação, que leva produto. Ao ficar muito longe dessas equipes, em algum momento os agricultores podem começar a sentir falta, não a falta só relacional, mas a falta operacional também, que a gente sabe que muitas equipes de campo que fazem a roda rodar nessas fazendas, né? Apoia muitas atividades do dia a dia. Então, olhem para as coisas do negócio, suba um pouco a régua para olhar sistemas macroeconômicos, de oferta de produtos, de câmbio, aproveite também esses contatos online, marque reuniões com seus parceiros, os parceiros têm muito suporte de consultoria, de pesquisas, de informação de mercado, para que os parceiros também possam dar e compartilhar a visão deles
seja de defensivos, seja de câmbio, seja de termos financeiros, seja de fertilizantes, usem o tempo para trocar informação positiva, né? Como o Carlos brincou, sai da televisão, sai do Jornal Nacional, tem fontes muito melhores, né? Até algum colega perguntou aqui também quais fontes, né? Você tem notícias agrícolas, você tem uma série de plataformas de agro que você pode buscar, da FGV. Canal Rural, né? O Canal Rural, tem o nosso canal aí do Marcos Fava, o Doutor Agro. Então, assim, busque canais que trazem informação focada e tenhamos um pouco de paciência e bom senso nesse momento. Acho que é isso que eu gostaria de compartilhar. Agradecer a todos que participaram, que mandaram perguntas, que fizeram aí questionamentos. E me coloco à disposição, Carlos, agradecendo mais uma vez a iniciativa da Ciagri, para a gente ter mais bate-papos desses, com ou sem coronavírus, né? Para que talvez essas iniciativas não parem porque o coronavírus foi embora, né? Talvez a gente deva manter esse tipo de iniciativa para o futuro, para trocar ideia com os colegas, para que os distribuidores possam entrar, bater papo e fazer seus questionamentos. E, de novo, né? São os nossos pontos de vista, não que sejam os melhores, e então é uma troca de opiniões também, com um certo embasamento, sem dúvida. Tá ótimo, Matheus. Quero agradecer demais aí a sua participação. Com certeza vamos fazer outros bate-papos durante crise ou pós-crise, porque essa interação realmente é muito importante, né? Eu quero agradecer a participação de todos vocês que estiveram nos assistindo aí durante todo esse tempo, agradecer pela participação, pelas perguntas, e gostaria de encerrar deixando uma mensagem positiva, que é uma frase do Andrew Grove, que é conhecido como o lendário líder da Intel. Ele disse assim: empresas ruins são destruídas pela crise. Empresas boas sobrevivem a elas. Empresas excelentes são aprimoradas por elas. Eu desejo que todos vocês aí estejam nessa categoria das empresas excelentes e ainda é tempo para poder fazer essas lições de casa e sair melhor no final. Tá bom? Obrigado, um grande abraço. Obrigado, pessoal. Um grande abraço a todos aí.